Aleluia. Graças a Deus. Saúdo a todos os amados irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um tema aqui para tratar, e é um tema que eu já queria tratar já há um bom tempo. Porque eu sei que eu já mencionei alguma coisa sobre isso, mas nunca tratei sobre esse tema em si, que é um princípio que o irmão Branham usava no seu ministério, que ele chamava de o caminho do meio. Também chamava de o meio da estrada, o centro do caminho, enfim. Porque o irmão Branham, ele disse para nós que sempre há um meio termo para todas as coisas. E para diversas questões doutrinárias, como por exemplo, deidade, a salvação, casamento e divórcio, ele disse que usava esse princípio do meio termo, do caminho do meio. Há um caminho do meio para todas as coisas. É claro que esse caminho do meio que o Mambana apregoava no seu ministério, nada tinha a ver com aquele caminho do meio lá de Buda, né? Porque, para aqueles que talvez não saibam, o caminho do meio era a principal filosofia budista, né? Ele sempre falava desse caminho do meio. Mas o caminho do meio do Mambana é algo muito diferente. Então, para você saber o que ele falava, nada melhor do que nós tratarmos disso com base nos sermões do Mambana, e eu fiz ao longo dessa semana uma pesquisa, como eu sempre faço, indo aos sermões do Mambana em inglês, então achei muita coisa, novamente, de sermões que nós não temos traduzido. Então eu fiz uma tradução de alguns parágrafos, e quero aqui fazer a leitura de alguma coisa, comentar alguma coisa, por isso que eu tenho aqui as minhas anotações. Alguma coisa que talvez eu não queira ler, para não tornar o estudo muito extenso, depois eu vou tornar público, quando divulgarmos o texto todo do estudo. Mas quando o Mambana falava desse caminho do meio, geralmente, com base nas pesquisas que eu fiz, o Mambana usava uma escritura da Bíblia para isso. E a escritura da qual ele se baseava era a escritura de Isaías 35. Então essa escritura que eu vou pedir para que todos agora abram, para ler junto comigo agora. Vamos ler lá em Isaías, capítulo 35. E como esse capítulo de Isaías é um capítulo curto, não é muito longo, a minha intenção aqui é ler todo ele. Amém? Porque os versículos também são curtos, então nós vamos ler todo o capítulo 35 de Isaías, do versículo 1 até o versículo 10. Essa tradução que eu vou ler aqui é a tradução mais próxima que eu encontro, que eu tenho, daquela tradução do Rei Tiago em inglês que o Mambana usava. Então eu prefiro usar essa tradução aqui. Então alguma coisa que eu vou ler aqui, talvez não vai sair parecido com o que você tem na sua Bíblia. Mas mesmo que seja um pouco diferente, atente para a leitura que você vai fazer, enquanto eu faço a leitura da tradução que eu tenho aqui. Então vamos todos juntos aqui acompanhar a leitura de Isaías 35, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada e um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém, só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão. E virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças.
gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Graças a Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Amado Pai Celestial, Deus bendito, que maravilhoso, Senhor, esta palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Pedimos a Tua bênção para que nesse instante Tu venhas com Teu Santo Espírito falar aos nossos corações para dar o entendimento da Tua palavra e trazer isto para o entendimento que o irmão Branham também tentou nos dar conforme aquilo que Tu revelou para ele, Senhor. Esse é o nosso desejo. Fala agora conosco, abra o nosso entendimento, ilumine os olhos dos nossos corações, Senhor, para que essa palavra venha frutificar em nossas vidas e que possamos falar dela com conhecimento, Senhor. Então nós te pedimos isto, que Tu venhas nos abençoar com a Tua palavra, com a água da Tua palavra, lavando nossas mentes, nossos corpos, nossos corações, nossas almas, Senhor. Precisamos dessa lavagem da água pela palavra. E Tu prometeu que ia fazer isto, Senhor. Lava-nos mais uma vez nesse dia, é o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Essa palavra aqui é maravilhosa. Ela tem, na verdade, inúmeras aplicações. Essa escritura, ela possui várias maneiras de ser aplicada, né? Ela pode se adequar a diversas épocas e lugares. E como o irmão Branham nos disse, né, toda escritura ela possui um duplo sentido, um duplo significado, né? Nós já tratamos disso, né? Quando estudamos lá sobre Jesus Cristo e o Arcanjo Miguel, nós tratamos um pouco sobre isso. E aqui Isaías parece ter escrito, isso é a opinião de alguns estudiosos, na época quando ele escreveu isso, ele talvez estivesse se referindo aqui aos assírios que estavam cercando Jerusalém naquela época. Mas essa mesma passagem aqui, ela também pode ser aplicada até mesmo para aquele final do exílio babilônico que Israel passou, quando ficou lá vários anos, né? Onde no finalzinho foi feita a promessa de retorno de Israel para a terra prometida, de volta a Sião, enfim. Porém, é inegável que essa menção que nós vemos aqui da cura de surdos, de coxos, e cegos e mudos, né? Nos lembra perfeitamente do ministério de cura divina do Filho do Homem, de Jesus Cristo, que se manifestaria pelo menos 2 vezes sobre a terra, na sua primeira e na segunda parúzia. Nessa passagem de Isaías, é dito aqui que os rios iriam regar os campos secos e os desertos, deixando eles férteis e muito parecido com alguns lugares que foram citados aqui, como Líbano, Carmelo, o Vale de Saron. Esses lugares eles foram citados porque eles eram muito conhecidos por serem terras muito férteis, muito prósperas. Então o que foi dito aqui é que esses lugares para onde Israel ia, que era seco, seria tão próspero, tão fértil quanto esses lugares aqui de Carmelo, Saron e Líbano. Então aqui é feita uma promessa, né, de que quando os rios enchessem e chegassem aos desertos, eles seriam tão prósperos e ricos quanto aqueles lugares. Então, aquela terra seca e frutífera, ela começaria novamente a produzir, porque os mananciais voltariam a regar os campos, que outrora eram estéreis. Em seguida também é feita uma promessa de que Deus viria para vingar o seu povo e recompensar a fé do seu povo e a paciência do seu povo, trazendo salvação para toda a casa de Israel. Porém, nós devemos aqui continuar concentrando as nossas atenções nessa declaração de que Deus faria os rios encherem para regar a terra e para pôr fim à seca que estava sobre ela. Embora isso também pudesse ter um cumprimento literal, há um simbolismo todo por trás disso aqui. A seca sempre é usada na Bíblia para tipificar a ausência de Deus e de sua palavra, cuja ausência provoca fome e sede espiritual sobre o povo que o rejeitou. Por isso aí a seca e o deserto. Israel, para ser levado lá para o cativeiro babilônico, foi porque eles haviam rejeitado a palavra, então eles tiveram que passar por aquele ermo, por aquele deserto. Mas era feita depois uma promessa de que os ermos se converteriam em lugares férteis para cultivar, enfim. Então, o irmão Branham mesmo, ele chegou a dizer que hoje nós estamos vivendo dias assim, dias de grande seca espiritual. Por isso que essa escritura aqui que nós lemos, ela tem várias formas de você aplicar. E ela também se aplica aos dias de hoje. Nós podemos dizer que algo do que ela diz ali se cumpriu em nossos dias hoje. Porque a mesma seca espiritual que fala ali, porque quando você vai levar para o lado literal, você vai só limitar a aplicação da escritura, mas ela tem uma outra aplicação, a aplicação espiritual. Ela fala também de uma seca espiritual. E a seca espiritual não foi só para aqueles dias. Hoje, irmão Branham disse que hoje nós estamos também vivendo dias de seca.
E o irmão Branham disse que isso até tinha sido profetizado pelas Escrituras de que isso iria acontecer. Eu quero ler uma mensagem do irmão Branham onde ele menciona isso. Isso está lá em Alimento Espiritual na Devida Estação, 18 de julho de 65. O profeta diz assim: e agora, vamos tipificar isso com a seca espiritual de hoje. Agora, todos nós sabemos, estamos muito conscientes, de que há uma grande seca espiritual na terra hoje, espiritualmente falando. E sabe, isso foi predito pelos profetas, seria pouco antes da segunda vinda de Cristo. Eles disseram: haverá uma fome na terra e não será somente por pão, mas pelo ouvir a palavra de Deus. E esse dia é agora. Ouvir a verdadeira palavra de Deus. Agora, isso tipifica a seca natural com a espiritual. Então veja, queridos, o irmão Branham aqui diz que no tempo do fim viria uma grande seca sobre a terra. Mas a escritura que nós lemos aqui em Isaías diz que Deus prometeu que pelo menos para o seu povo ele poria fim a essa seca. E que os rios do ermo e do deserto seriam cheios. E só há uma coisa que pode encher de água um rio seco, que é chuva. Porém, muita chuva. Deus então está dizendo ali em Isaías 35 que ele derramaria chuva para regar os desertos. A terra que antes era seca e morta seria então frutífera e viva. Mas Deus faria isso somente em favor do seu povo, o que significa dizer que enquanto alguns se fartarão com abundante chuva e com mananciais fartos, outros estarão em sequidão espiritual. Agora, se essa seca tipifica uma sequidão pela ausência da palavra de Deus, então essa chuva que Deus prometeu derramar sobre o seu povo não pode ser outra coisa senão a sua palavra, que haveria de ser revelada nesses últimos dias por meio de um profeta. Deus enviou certa vez chuva para Israel por meio de um profeta. Vocês sabem, nos dias de Elias, a ausência de chuva que houve lá tipificava a sequidão espiritual que Israel estava enfrentando por ter abandonado o Deus verdadeiro para servir aos ídolos. Mas pela intercessão de Elias, Deus regou e fartou aquela terra em seus dias. Durante a sua peregrinação no deserto, Israel não só não morreu de fome, e de sede, porque Moisés, o profeta de Deus, estava ali. Deus sustentou o seu povo, enviando não somente a água da rocha, como aqueles sinais de milagres que ele fez lá no deserto, mas também ele enviou para o seu povo a água espiritual, que é a sua mensagem, que é a sua palavra, que foi dada ao seu povo por meio do seu profeta Moisés. Portanto, veja que na Bíblia, a chuva, ela simboliza a palavra de Deus, ou a sua doutrina, e era assim que Deus mesmo chegou a identificá-la. Vamos ver como é que nós encontramos isso. É a maneira como Deus tipifica ou representa ou faz uma analogia da sua palavra com a chuva. Isso está lá em Deuteronômio 32, os primeiros 2 versículos. Lá diz assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Agora escute isso. Goteja a minha doutrina como a chuva. Veja que Deus está comparando a sua doutrina com chuva. Depois ele diz: destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então veja, Deus aqui está usando palavras como chuva, chuvisco, orvalho, gotas de água, para simbolizar o quê? A sua doutrina, a sua palavra, que sai da sua boca por intermédio de um profeta. E sempre foi assim que Deus operou. E é exatamente dessa maneira que ele iria regar a terra e encher os rios para pôr o fim ao deserto espiritual, enviando a sua doutrina para a noiva do tempo do fim, por meio de um profeta vindicado. Porque foi assim que Deus sempre atuou e ele não muda. Agora veja que, depois que Deus enviasse a chuva, que é a sua doutrina, o texto de Isaías diz que isso prepararia uma estrada. E também prepararia um caminho, que levaria o seu povo a uma santidade com ele. Ou seja, essa doutrina, essa chuva da doutrina, criaria um canal de comunicação entre Deus e o seu povo. Seria essa mesma chuva que prepararia tudo isso. Ela regaria a terra seca e prepararia ao mesmo tempo um caminho, limpando todo o obstáculo e lavando toda a sujeira para que o seu povo pudesse transitar por ele em segurança. E não apenas isso, mas o seu próprio povo também seria lavado e santificado por essa mesma água. O apóstolo Paulo usava essa figura da lavagem da água para tipificar a palavra, né? Deixa eu ler isso, sei que os irmãos sabem disso. Isso está lá em Efésios capítulo 5, versos 25 e 26.
Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Por isso que é dito lá em Isaías que o imundo não poderia passar por esse caminho, porque está sujo. Só os que foram limpos, os que foram lavados e banhados por essa água da palavra, que é a doutrina, é que poderão passar por esse caminho. Pois a menos que ele seja lavado e santificado pela doutrina do tempo do fim, ele não poderá tomar parte nisso com os santos, que por sua vez aceitaram ser lavados de toda imundícia doutrinal e dos sistemas humanos. Agora, para nós participarmos da ceia das bodas do Cordeiro, nós temos que estar preparados para isso. Jesus nos lembrou disso quando contou para nós a parábola das bodas, onde só poderiam ficar na festa os que estivessem vestidos de maneira adequada. O que significa que há certas exigências que nós precisamos cumprir. Do contrário, nós não podemos fazer parte ou tomar parte dessa festa das bodas. Vamos ler essa parábola onde Jesus fala isso. Está lá em Mateus 22, no versículo 2 diz assim: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Bom, veja que Jesus está citando dois personagens aqui bem distintos. Ele está citando um aqui que ele disse que é o rei, e esse rei é Deus. Ele está fazendo uma diferença. E ele está citando aqui o filho desse rei que tipifica Jesus Cristo, que não é Deus. Não é este rei aqui. Este rei é o pai do filho Jesus Cristo. É esses dois personagens que Jesus aqui está se referindo. Mas lá no versículo 11, depois Jesus vai dizer assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele umedeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então veja que naqueles dias, no Oriente, havia um certo costume de se entregar para os convidados de alguma festa de um rei uma vestimenta que fosse igual para todos. Todos tinham que participar usando as mesmas vestes. Esse era um costume daquele tempo. Então Jesus está apenas citando algo que naquele tempo já se praticava. Então, o não uso dessa veste seria interpretado como uma desobediência à pessoa do rei e a todo o seu reinado. Então aqui, nessa parábola, esse convidado aqui, ele não quis usar as vestes oferecidas. Talvez porque estava muito orgulhoso das suas próprias roupas, talvez porque achasse mais bonita do que aquelas vestes que o rei havia dado, e não queria ficar igual aos outros. Ele também, com esse gesto, ele demonstrou não ter respeito com aquele rei. A sua sentença, então, foi de ser retirado da alegria da festa e levado para algum lugar de escuridão. Então, essas vestes nupciais, elas tipificam as vestes de santidade que cada filho de Deus deve vestir enquanto estiver neste caminho da santidade. Essas vestes também tipificam a própria doutrina que foi recebida e abraçada mediante a fé divina revelada. Qualquer outra veste diferente dessa que o rei nos dá, representa o homem que vive e pensa segundo a sua própria fé intelectual, sem revelação. Como aquele convidado, muitos estão assim exatamente hoje entre nós. Estão entre nós festejando, estão conosco, participando da festa junto com nós. Todos nós estamos numa festa. E alguns também estão festejando, mas alguns desses que estão festejando conosco, eles não estão vestidos como nós. Eles não estão como nós. Porque eles têm a sua própria doutrina, sua própria maneira de pensar, têm sua própria maneira de crer, e de festejar, e tentam seguir o seu próprio caminho de santidade. Ninguém que entre nesta festa é uma espécie de invasor, porque todos são convidados a entrar nessa festa, junto conosco, mas só irão permanecer aqueles que forem obedientes à palavra do rei e do seu filho. Então, embora a parábola mostre apenas um convidado vestido daquela maneira, Jesus, ele termina a parábola dizendo que são muitos os que são chamados e convidados, mas são poucos de fato os eleitos, os escolhidos, os predestinados, de antemão para participar desta festa das bodas. Então, ainda nos dias de Moisés, houve vários que pereceram no deserto porque não aceitaram se sujeitar ao profeta de Deus e a sua mensagem. Coré, Datã e Abirão são alguns exemplos de convidados que festejaram por algum tempo lá com os filhos de Deus,
mas que depois tiveram que sair da festa porque não estavam conseguindo se sujeitar e obedecer à palavra do rei. Eles estavam usando suas próprias vestes nupciais. Amém? Aqueles homens, eles morreram no deserto porque não aceitaram andar da maneira que Deus queria que andassem naquele caminho que ele havia preparado. E em Isaías foi dito que os imundos não andarão nesse caminho. E aqueles homens queriam seguir os seus próprios caminhos. Eles queriam crer em sua própria doutrina, porém as Escrituras dizem que eles eram como nuvens sem água, porque eles não aceitaram se sujeitar à palavra de Deus. Lá na epístola de Judas, foi feita uma menção deles, é por isso que eu estou comentando isso, e eu quero ler essa passagem, está lá em Judas, nos versículos 10 ao 12, diz assim: esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem. Está falando aqui de falsos crentes, falsos ungidos, misturados, imiscuídos, infiltrados no meio da igreja, no meio da noiva. Estão lá, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Veja, estes são manchas em vossas festas de amor. Eles estão aqui festejando conosco, mas eles estão manchando nossas festas, porque eles não estão vestidos como nós, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma parte para outra, ou seja, eles não se posicionam, eles são instáveis. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Por que Judas disse aqui 2 vezes mortos? Por que isso? Porque eles se diziam crentes, mas uma vez que a sua vida e confissão de fé era apenas intelectual, isso provou que eles de fato não criam. Então eles estavam, na verdade, o quê? Crucificando a palavra pela segunda vez. O que lhes fez, então, morrer pela segunda vez também. Porém, veja, Judas aqui está nos dizendo que naqueles dias da igreja primitiva, havia pessoas então que estavam ali na igreja, mas que eram como manchas nas festas de amor da noiva daquele tempo, vivendo na imundícia espiritual porque não aceitaram ser lavados pela água da palavra. Ainda que eles participassem das suas reuniões, mas eles estavam usando suas vestes nupciais próprias. Ou não estavam usando vestes nupciais nenhuma, estavam usando suas próprias roupas. Então, aquelas pessoas lá eram crentes incrédulos ou manufaturados, como o irmão Ban nos ensinava. Eles tinham apenas uma aparência de santidade, mas eles não haviam de fato separado suas vidas para Deus, porque é exatamente isso que a palavra santo significa, separado. Eles tinham apenas uma forma de piedade, mas negaram o seu poder. Eles tentavam mostrar que tinham uma palavra, porque Judas aqui disse que eles tinham uma aparência de nuvem, como de chuva. Porém, aquelas nuvens de chuva estavam vazias, porque não havia nenhuma gota d'água nelas, eram as nuvens sem águas. Então eles não tinham doutrina, eles tinham uma outra coisa, menos a doutrina de Deus, menos a chuva de Deus. Não, você já está entendendo aqui que a chuva tipifica a palavra, a doutrina. E esses homens tentavam mostrar que possuíam a chuva da doutrina de Deus, mas eles eram nuvens vazias sem água, porque eles não possuíam a doutrina de Cristo, a não ser a sua própria doutrina, a sua própria palavra, o seu próprio parecer, o seu próprio entendimento, a sua própria tradição. Então esses homens eles eram pregadores, mas eles estavam pregando qualquer coisa menos a palavra de Deus. E hoje, igreja, nós temos essas mesmas nuvens sem água entre nós, banqueteando conosco, festejando conosco, se dizendo crentes, se dizendo ministros, porém eles criaram a sua própria mensagem e criaram a sua própria doutrina. São nuvens sem água e estão como nuvens sem água entre nós. Então, na festa, eles estão aqui conosco, mas estão usando as suas próprias vestes, não estão usando as vestes nupciais de festa. Então agora, irmão Brana, ele nos deu um esclarecimento seu, pessoal, de como que ele interpretava essa parte da Escritura de Isaías 35, quando fala sobre a estrada e o caminho da santidade que nós lemos. Porque ele fazia questão de mostrar que Isaías estava falando de 2 coisas. Primeiro de uma estrada, e depois de apenas uma pequena parte dessa mesma estrada, que seria chamada de o caminho da santidade, que se localizaria somente no centro dela. Portanto, qualquer que tentasse andar em um dos lados dessa mesma estrada, não chegaria ao seu destino. Era assim que o Rambam interpretava. Somente andando no meio dessa estrada da santidade, que é no meio do caminho, que é que o eleito chegaria até Deus. Porque é somente o centro da estrada que conduz o crente para a santidade, e não toda a estrada em si. Todos sabem que é necessário chegarmos até Deus para sermos salvos.
E é por isso que hoje você vai ver que existem muitas igrejas aí sendo levantadas para este fim. Em toda parte você vai encontrar igrejas que estão ali para tentar criar como que uma estrada que ligue o pecador a Deus. Porém, há um caminho certo que conduz o pecador à santidade que ele procura. E fora desse caminho não é possível alcançar essa santidade. O centro da estrada é o ponto de equilíbrio, é o ponto da moderação, é o ponto do domínio. Ir para um dos lados é ir para o desequilíbrio, para o descontrole. De um lado está o crente cego, o fanático, aquele que ignora o verdadeiro sentido das Escrituras. Do outro lado da estrada está o douto, o erudito, cuja erudição subiu sua cabeça, fez dele um sabe-tudo, tornando ele frio, formal, engomado. É uma palavra que uma Umbanda usava, nós vamos ler aqui. Então, somente no caminho do meio é que o poder de Deus pode de fato operar e transformar um eleito e estabelecê-lo como filho de Deus. Este era o ensino do William Branham sobre este caminho do meio. E nós vamos ler aqui alguns sermões onde ele tenta nos explicar isso. Quero ler para você aqui um sermão chamado Experiências Espirituais Primitivas. Se algum dia a Voz de Deus traduzir, pode mudar o título, poderia ser Experiências Espirituais Antigas, né? Early. Traduz por primitiva, de outra forma. Essa mensagem dia 13 de julho de 52. Então, como eu disse, não temos traduzido. Romana vai dizer aqui. Isaías disse, haveria uma estrada e um caminho. E é uma conjunção. E um caminho. Não será chamado a estrada da santidade, será chamado o caminho da santidade. Bem no meio da estrada, deste lado aí, está isso. Algumas pessoas, quando elas recebem o novo nascimento, elas se colocam bem no meio do caminho, com os olhos em Cristo. Ou seja, só no meio do caminho é que você irá se deparar com a chuva de Deus, que é a sua verdadeira doutrina, a doutrina de Cristo. Mas se você for para os lados dessa estrada, meu irmão, o que você vai encontrar ali serão doutrinas de homens, que foram inseridas nessa estrada. Então, o que a chuva de Deus faz é cair no meio dela para limpar o seu caminho, tirando tudo aquilo que prejudica e que causa dano, arrastando para os lados tudo aquilo que não serve. Portanto, é somente no meio do caminho que o cristão vai, de fato, encontrar o caminho que vai levá-lo para o novo nascimento, para a regeneração e para o batismo do Espírito Santo. Amém. Voltando aqui à leitura. Finalmente, elas ficam por aqui, ou seja, ficam por um lado da estrada. Com tanto conhecimento e tanta sabedoria, até que, eles sabem tudo e você não sabe nada. Se você não fizer isso, você corre para o outro lado, para o monte de fogo selvagem, fanatismo. Isso mesmo. Mas, bem no meio do caminho, segue um verdadeiro, perfeito e inadulterado evangelho e o poder de Deus. Isso mesmo, bem em frente por lá onde você pode levá-lo a reis e monarcas, onde qualquer pessoa pode parar e examinar, e eles podem ver que é o poder do Deus Todo-Poderoso, não o fanatismo ou nem uma formalidade, é o poder de Deus. Portanto, meus irmãos, para qualquer um dos lados que um crente resolver seguir, ele se distanciará de Deus ao invés de se aproximar dele. Porque é ali que ele encontrará todos os tipos de ismos que separam o homem de Deus em lugar de uni-lo. Deixa eu ler para você um sermão onde o Umbanda vai falar sobre isso. Cada lado da estrada você vai encontrar ismos, não a doutrina, não a palavra. Isso está lá em Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não temos traduzido. 10 de agosto de 52, parágrafo 7. O profeta diz aqui. Então, você pode simplesmente ficar um pouco distante em ambos os lados da estrada. Você não crê nisso? Eu creio em uma antiquada mensagem piedosa bem em frente ao longo, do meio do caminho. Os ismos estão em ambos os lados. Para qualquer lado que você for, você só vai encontrar ismos. No meio da estrada, o que você tem? A palavra, a doutrina. Nos lados, ismos. Vamos lá. Isso mesmo. Ele disse, haverá uma estrada. E um monte de gente diz, essa é a estrada da santidade. A Bíblia diz, haverá uma estrada e é uma conjunção. E um caminho. E ele será chamado o caminho da santidade. Não a estrada, o caminho da santidade. Esse é o meio da estrada. O caminho na estrada. Veja, isso aqui está bem claro o que o Umbanda está dizendo. Então, a razão de uma Umbanda dizer que nem toda estrada é o caminho para a santidade, mas somente o meio dela, é porque o diabo, presta atenção, querido, escute aqui, o diabo também tem acesso a essa mesma estrada onde eu e você estamos. E ele tenta interferir a passagem dos eleitos por ela.
obstruindo o caminho com os ismos inspirados por ele, que são na verdade substitutos para o caminho do meio que Deus tem preparado para os seus filhos transitarem. Esses substitutos são muito parecidos com o original, que fazem com que muitos vão para os extremos. Portanto, há dois espíritos muito parecidos atuando ao mesmo tempo nessa mesma estrada onde nós estamos. Deixa eu ler para você onde uma banda fala isso, na mensagem Eu Sou a Ressurreição e a Vida, no dia 10 de agosto de 52 também, parágrafo 8, sem tradução. Aqui uma banda diz, tudo que Deus tem feito, o diabo fez um substituto para isso, fez algo falso. Por quê? Porque ele é um personificador, né? Ele é um imitador, ele não consegue criar, só consegue copiar, imitar. Vê? E essa é a razão pela qual os dois espíritos nos últimos dias vêm bem juntos. O Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Ao serem formais e fundamentais, até que eles perdem o Espírito Santo, completamente. Vê? Assim. E alguns deles, no lado radical, vão direto para os ismos com isso. Mas bem no meio do caminho fica a verdadeira Igreja de Deus, posicionada e cheia do poder de Deus. É aí onde ela está. Amém. Glória a Deus. Então veja, meus amados, no meio do caminho está o único canal que leva o crente para o caminho da santidade, em direção a Cristo, em direção ao Calvário. Porém, é nos lados dessa estrada que Satanás coloca os seus próprios canais a fim de afastar o homem de Deus. Deixa eu ler uma mensagem onde o profeta fala isso. O pecado imperdoável, parágrafo 41. As igrejas, quando eles organizam suas igrejas, as coisas que fazem bloqueiam as pessoas de Deus por suas teologias. E Deus não pode romper para abençoar o seu povo. Eles têm suas igrejas tão formais, tão duras e tão engomadas que o Espírito Santo não pode entrar na igreja. E então, quando o diabo vê que ele fez isto e que alguém romperia de qualquer maneira, ou seja, sairia daquele lado onde ele estava trabalhando, então ele lhes permite que abram outros canais que não eram o evangelho e os mergulha no fanatismo. Isso mesmo, vê? Ou eles se tornam um grupo de fanáticos ou um grupo de engomados, de sabetudos. Mas, no meio do caminho, ali está o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Mambrana disse em várias ocasiões que é preciso que nós estejamos sempre vigiando, para não entrarmos nesses canais que o diabo cria. Pois se ele não puder fazer de alguém um incrédulo ou um ateu, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar pelo menos procurar dar a essa pessoa um substituto da palavra, para que ele se contente com isso. Porém, esse substituto somente poderá levá-lo para um dos lados extremos, bem distante daquele meio do caminho, como a Bana fala. Porque é ali no meio do caminho somente que está a doutrina, e é lá somente que você vai encontrar o caminho da santidade. Deixa eu ler um outro sermão, onde o profeta fala isso. Mensagem Redentor, Redenção, 19 de novembro de 55. Não temos traduzido. Parágrafo 45. Cada homem que é nascido do Espírito de Deus, quando ele está estabelecido em Cristo, seus olhos estão no Calvário, bem no meio do caminho. Se ele é só um pouquinho emocional, a primeira coisa que você sabe, ele ficará aqui para um lado. E a primeira coisa, ele se tornará um fanático, se ele não vigiar. E se ele for um pouco engomado, instruído, ele ficará deste outro lado, e será tão frio e duro e engomado, que tirará todo o espírito dele. Agora, se o diabo não puder impedir de você ver a verdade, ele empurrará você para o fundo do poço com isso. Ou seja, dando a você, por exemplo, uma fé intelectual. Agora, eu acho que isso é exatamente o que aconteceu com a igreja pentecostal. Amém. Bom, e não somente com a igreja pentecostal, né? Mas também está acontecendo isso agora, com a mensagem. Com os grupos da mensagem. Isso está acontecendo também com os crentes da mensagem, irmãos. Então, vamos lá. Irmãos, outra coisa que Satanás também irá fazer é tentar o crente na sua vaidade, dando a ele o intelectualismo para convencê-lo que ele é um sabe-tudo e um revelado. Ele tentará empurrar esse crente para um dos extremos da estrada a fim de perder o equilíbrio. E infelizmente nós temos visto nessa mensagem pessoas atuando dessa forma. Porque alguns estão tomando totalmente um caminho errado, pensando que estão pondo seus olhos em Cristo, quando na verdade estão pondo seus olhos em si mesmos. Mas o caminho do meio fará o crente olhar para mais nada a não ser para Cristo e para o Calvário.
e não para si mesmo ou para algum outro, outra pessoa, um outro indivíduo, a fim que ele tentasse prejudicar essa pessoa, enfim. Mensagem que iríamos ver a Jesus, 16 de maio de 57, não temos traduzido, parágrafo 21. Umbanda vai dizer assim: quando o homem é convertido, seus olhos estão apontados em direção ao Calvário. Se ele é só um pouquinho nervoso, se você não vigiá-lo, ele passará para o lado fanático. Se ele é só um pouquinho estudioso, ele vai passar para o lado engomado. Mas bem no meio do caminho está a sensata, a sensível, a nascida de novo, guiada pelo Espírito, a favorecida igreja do Deus vivo, indo em direção a Cristo. Essa é a verdadeira, vinda de ambos os lados. Um foi para um lado, um foi para o outro. Ou mostra fanatismo, ou erudição, e muito duro para se curvar. Eles sabem mais sobre a palavra do que eles sabem sobre o autor. Ou seja, eles são nuvens sem água, porque eles só conhecem a palavra. Eles têm uma fé intelectual. Eles conhecem a letra, mas eles não têm o espírito da letra. Ok. Conhecer a palavra não é vida, mas conhecê-lo é vida. Conhecê-lo. Você não tem que ser um estudioso, um sabe-tudo. Você tem que ser uma pessoa submetida. E quando você se submete a Cristo, Cristo está obrigado a preencher essa vaga que você derramou sobre o altar para Ele. Ele está obrigado pela sua palavra a fazer isso. E Ele não deixará você. Amém. Graças a Deus. Então veja, igreja, é por essa razão que transitar pelo meio do caminho, no centro da estrada, é que vai fazer você encontrar um ponto de equilíbrio. Longe dos extremos, longe dos exageros, e era nesse meio do caminho que o Umbanda andava para tentar pôr em ordem, ou tentar tornar saudável o seu próprio ministério, o seu próprio ensino, né, a sua doutrina, para ter um equilíbrio na sua mensagem, no seu ensino. Porque é somente no meio da estrada que Deus vai vindicar a sua palavra como sendo a verdade. Deixa eu ler para você onde o profeta fala que ele procurava manter esse equilíbrio. Isso está na mensagem Deus tem um caminho provido, essa a voz de Deus traduziu, parágrafo 162. Diz aqui: amigos, eu sempre tentei manter um equilíbrio do caminho. Salte em direção ao formalismo, tão formal e ritualístico quanto eles podem ser, e as pessoas se perdem todas por causa disso. Então, se você não vigiar, você irá direto para o outro lado. E será tão fanático quanto pode ser. Mas há um meio do caminho, onde o verdadeiro, perfeito e sadio evangelho é pregado. E Deus se move por ali, vindicando a verdade. Estreita é a porta e apertado o caminho, mas poucos haverão de encontrá-lo. Ok. Nós já comentamos no estudo intitulado Fogo Estranho, que antes que um tabernáculo ou um grupo de fiéis abandone a fé genuína e apresente fogo estranho para Deus, a liderança é o primeiro a fazer isso. Por isso que para que uma igreja ande no caminho do meio, é necessário primeiro o quê? Que os seus ministros, os seus líderes se preocupem em fazer isso. Se ele andar fora do caminho do meio, não somente o seu ministério estará em fracasso, mas a vida espiritual de muitos que estiverem aos seus cuidados também estarão. Os que ficam no meio do caminho mostram humildade e sujeição ao Espírito Santo, usando as vestes nupciais, está obediente ao rei. Então, afastar-se desse caminho seria o quê? Orgulho, porque estaria andando por sua própria conta, usando suas próprias vestes. Deixa eu ler aqui um sermão do irmão Brana, Apocalipse capítulo 5, número 2, parágrafo 21. Estamos agradecidos por nossos administradores. Estamos agradecidos por nossos diáconos. Estamos agradecidos por nossa congregação. E estamos agradecidos pelo nosso pastor. Estamos agradecidos por cada dom que ele tem dado à igreja. E oramos para que ele, Deus, dê a estes homens compreensão, para que eles nunca saiam para o lado errado, mas que fiquem corretamente no meio do caminho com isto. Nunca sejam exaltados, ou seja, um sabe-tudo, ou qualquer coisa. Quando você fizer, você está acabado bem ali. Vê? Apenas permaneça humilde com isto. Ok, amém, graças a Deus. Então, irmãos, vamos analisar agora rapidamente aqui só algumas aplicações que o Umbanda fez sobre o caminho do meio para algumas questões doutrinárias. O Umbanda, ele aplicou esse seu princípio bíblico do caminho do meio para questões como a salvação, como eu comentei lá no início. A salvação e a santificação.
O irmão Branham, ele não era a favor do arminianismo, que ensina que você precisa fazer obra de justiça para se salvar, para poder ser santificado. E ele também não era a favor do extremo disso, que é o calvinismo, que sugere que uma vez salvo, isso já te dá liberdade para o crente pecar, porque a salvação dele já está garantida, ele não vai se perder. Mambana não concordava com isso eram extremos. Ele cria na predestinação dos eleitos, que os filhos de Deus são suas sementes e que sempre foram salvos, ele cria nisso. Porém, ao mesmo tempo, Mambana explicava que a insistência diária de uma vida separada era uma demonstração da sua eleição. Né? Pois o apóstolo Paulo disse que tudo que nos é lícito, nem tudo nos é lícito e nem tudo nos convém, nem tudo nos edifica. Tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica, não é isto? Nem tudo convém. Portanto, um filho de Deus, salvo, nunca desejará fazer nada que seja errado. Mambana fala sobre isso na mensagem Fuja para cá, venha depressa, do dia 2 de fevereiro de 58. Então, só escute o que o Mambana diz aqui. E saber que estamos aqui esta tarde, apenas no fim do tempo, e todas estas grandes coisas acontecendo, e aqui estamos nós com segurança em Cristo. Sua vida prova isso. Agora, se sua vida não coincide com isso, você está enganado. Isso mesmo. Mas se você vê isso e entende, louva a Deus por isso, sua vida está cheia da justiça de Deus. Você não quer fazer nada errado. Aí é onde as duas grandes escolas partiram para o fundo do poço. A doutrina arminiana. Você tem que fazer uma determinada coisa e fazer uma determinada coisa. Isso são obras. E do outro lado estão os calvinistas, que foram para bendito seja Deus, eu estou salvo e eu faço o que eu quero. Vê? Mas é o caminho do meio. Se você o ama, você não vai fazer nada de errado. Amém. Amém. Mas veja, queridos, também, ainda que o irmão Branham não fosse calvinista e nem arminianista, como ele disse, ele admitia que havia um pouco de verdade entre essas duas correntes. Ainda que tivesse ido para os extremos, há um pouco de verdade. Irmão Branham dizia que existia um meio termo entre os dois. Deixa eu ler para você onde ele fala sobre isso, na mensagem Deveis Nascer de Novo, do dia 19 de junho de 58, parágrafo 13, sermão sem tradução. Deixa eu ler aqui. Então, sem tentar dar um aperto em uma crença calvinista, agora, vê, eu não estou. Ao dizer isso, sabe que eu estou falando para um povo legalista? Não é nada disso, porque eu sou um legalista também. Oh, irmão Branham é legalista? Vamos ver, calma aí. Ele está dizendo, eu também sou um legalista, mas eu creio assim, vamos lá, que Calvino tinha alguma coisa, e assim o arminiano tinha alguma coisa, e ambos tinham alguma coisa, porém, eles correram para o fundo do poço disso, para extremidades profundas, traduzindo diferente aqui. O calvinista diz, bem, eu estou salvo, isso resolve o assunto. Sua vida prova que ele não está, então ele não é salvo. E o legalista, o arminianista, ele diz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então, se você não é nascido de Deus, você ainda não é salvo. Então aí está você. Vê? É no meio do caminho. É onde nós temos que ficar. Amém. Agora, o arminianismo não trata apenas do ensino metódico de purgação e de santificação do crente, como o Branham citou aqui, mas também de que o homem possui livre-arbítrio para se salvar. Embora o Branham falasse em seus sermões sobre livre-arbítrio algumas vezes, ele não dava a essa expressão o mesmo superpoder que o arminianista procurava dar. E parece que alguns irmãos da mensagem têm uma dificuldade para entender isso, de que o Branham também andava no caminho do meio sobre essa questão. Como o próprio irmão Oliveira chegou a dizer para nós em um dos sermões que nós traduzimos da série Quem é este Melquisedeque, lá no número 12. No parágrafo 80, o irmão Oliveira diz assim, eles dizem, eu creio no livre-arbítrio. Eu quero que você encontre essa palavra na Bíblia, livre, moral e agência, ou seja, livre-arbítrio. Onde é que está na Bíblia essa palavra livre-arbítrio? Você não vai encontrar. Eu estou com o Dr. Pink sobre isso. Ou seja, o Dr. Pink era um homem que cria na predestinação e na soberania de Deus. O livre-arbítrio não pode estar acima da soberania de Deus. Aí você diz, o irmão Branham usou esse termo, livre-arbítrio. Sim, mas ouça como ele a usou. Ele não a usou como o mundo aqui fora a usa. Amém.
Sim. Bem, eu não vou tratar sobre esse assunto porque eu já preguei alguns estudos tratando sobre livre-arbítrio versus eleição. Talvez quem já conhece esses estudos sabe como é que o Umbanda tratou sobre livre-arbítrio. Eu expliquei nesses estudos. Então, embora ele falasse, como os arminianistas, ele usava o caminho do meio, não o caminho extremo que eles adotaram, né? Dando uma aplicação que o livre-arbítrio não possui. Mas alguns da mensagem não entenderam isso até hoje e tentam dar para o livre-arbítrio um poder que ele não tem. Então, se cresce na mensagem do William Branham e se entendesse que o Umbanda pregava, não andariam para os extremos como eles estão andando, porque isso vai fazer de você um fanático, ou um engomado, um sabe-tudo. Eu tenho visto pessoas pregando, não, eu creio no livre-arbítrio. São engomados, são sabe-tudo, não estão no caminho do meio, estão entrando em algum ismo. E o Umbanda não pregou ismo nessa mensagem, eu sinto muito. Amém. Deixa eu voltar aqui para as minhas notas. Agora, vamos lá. Então, quanto à santificação que o arminianista incentivava para que todo crente tivesse, isso tinha então o apoio do irmão Branham, porém não da maneira como era ensinado pelos arminianistas, pelos metodistas, de que você tem que se esforçar para ser santo. O irmão Branham dizia que isso iria depender da natureza de cada um. Ninguém precisa se esforçar para ser santo. Se ele for salvo, o Espírito Santo nele simplesmente irá produzir os seus frutos. Se fosse você que tivesse que se esforçar para fazer alguma coisa, os únicos frutos que você produziria seriam o quê? Seriam os da carne. Assim como a única fé que você pode produzir, qual que é? Já estudamos isso. Nós só podemos produzir um tipo de fé, que é a fé intelectual. A fé divina não é nós que produzimos, não vem de nós. Então, esse é o caminho do meio sobre essa questão de santificação que o irmão Branham seguia. Não é você que se faz santo ou que se torna santo. É o Deus santo em você que te torna um santo. Eu quero ler uma mensagem onde o profeta fala isso. Deus ocultando-se em simplicidade. Essa mensagem é aquela que a Voz de Deus traduziu. Eu coloquei várias mesclas de parágrafos aqui. Só vou ler aqui para você. Existe um lado que é altamente intelectual, frio e indiferente. Eles negam tudo lá. E os outros se colocam do outro lado. Do outro lado, com um bando radical de emoção. E negam a palavra. Mas a igreja realmente verdadeira fica bem no meio da estrada. Amém, irmão Branham? Agora, se notar, ela tem o conhecimento bíblico do que Deus disse. E é suficientemente espiritual para ser quente no coração e o caminho é exatamente este. Agora, uma entrada de santidade, as pessoas tentam se fazer santas. E quando você tenta, é exatamente como eu disse. Seria como se um abutre tentasse colocar penas de pombo em si, para se fazer de pombo, quando sua natureza ainda é de abutre, está vendo? Seria como um corvo que tentasse enfiar penas de pombo ou de pavão e dissesse, veja, eu sou um belo pássaro. Veja, é algo manufaturado. Mas um pavão não tem que se preocupar se vai ter penas de pavão ou não. O pombo não tem que se preocupar se vai ter penas de pombo ou não. Contanto que sua natureza seja de pombo, ele terá penas de pombo. A igreja é o corpo de Cristo. É um indivíduo, entre outros indivíduos que nasceram no reino de Deus. Isso vem de dentro para fora. A tua natureza, se você tem genes de Deus, se você é semente de Deus, é vivido automaticamente. Não se pede para a ovelha produzir lã, ou manufaturar lã, quero dizer. A ovelha não tem que manufaturar lã. Ela diz, agora meu mestre quer que eu produza lã este ano, então eu tenho que me pôr a trabalhar. Não. A única coisa que ela tem que fazer é permanecer ovelha. Só isso. A lã, na verdade, nasce automaticamente. E não nos é pedido para manufaturar frutos. Devemos produzir frutos, é verdade. Veja, dar frutos. Está vendo? Devemos dar fruto. E enquanto você for uma árvore frutífera de Deus, com a palavra de Deus, a palavra de Deus vindicará a si mesma. Dará fruto enquanto a palavra estiver aí dentro. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está vendo? Não se manufatura isto. Não se induz a isto. Simplesmente está aí e segue adiante. Amém. Então, esse era o caminho do meio que o Umbanda ensinava sobre essa questão da busca por santificação que o arminianista pregava, né? Se você não tem Espírito Santo, você só vai fingir. É o Espírito Santo que vai produzir as obras santas em você. A menos que a tua natureza seja transformada e mudada, não há nada que você possa fazer. Você pode se esforçar, mas a única coisa que você vai fazer é fingir. Mas vai ter um tempo que você não vai mais continuar fingindo. Porque você tentou forçar uma coisa que você não tinha aí dentro. Mas se você tem o Espírito em você, você não tem que forçar nada. Esse Espírito em você
vai fazer todo o processo de santificação, vai fazer com que você produza as obras, vai fazer com que você se veste como um homem de Deus deve se vestir, vai fazer como você, uma dama, se vista como uma dama cristã deve se vestir. Você não tem que botar uma saia comprida, minha irmã, só para fazer de conta que você é santa. Você vai colocar porque o Espírito Santo vai fazer você colocar isto. Não é você forçando uma coisa. Essa é a tua verdadeira natureza. Mas eu conheço pessoas que viveram assim por algum tempo, mas não tinham isso dentro delas. Forçaram uma coisa que não estava nelas, não aguentaram fingir por muito tempo. Ficaram apenas representando, como fariseu. Lembra que o profeta disse? A palavra fariseu quer dizer teatro, não é isso? Ator. Alguns ficam representando, interpretando. Então, a menos que essa natureza esteja nela, não vai adiantar nada. Ok. Então foi isso que o Umbanda ensinou. Agora vamos para o outro meio do caminho que o Umbanda citava sobre a questão doutrinária envolvendo a deidade. Embora eu não vou tratar sobre esse tema, só vou expor aqui como ele colocava isso. O Umbanda ele cria no caminho do meio sobre essa questão. Ele dizia que tanto a unicidade estava errada, que fazia do pai o seu próprio filho, e do filho o seu próprio pai, como também estava errada a doutrina da Trindade, que tenta aí dividir Deus em 3 pessoas. Deixa eu ler um sermão onde ele fala isso, e aqui nós vamos ter um pequeno problema, que eu acho que eu vou ter que comentar algo aqui. Essa mensagem aqui ela tem 2 títulos diferentes, e 2 datas diferentes, mas é exatamente o mesmo. Não me pergunte por que isso aconteceu. A Voz de Deus intitula essa mensagem A Água do Batismo, que nós não temos traduzida. E, segundo a Voz de Deus, a Água do Batismo foi pregada no dia 20 de janeiro de 61. Mas os outros ministérios estão divulgando essa mesma mensagem com outro título, A Divindade Explicada. Não a que foi traduzida pela Voz de Deus, é uma outra que não foi traduzida. Porém, eles estão dando uma outra data para essa mensagem diferente da Voz de Deus, que seria o dia 19 de janeiro. Então, eu não consigo entender o que aconteceu aqui. Mas é a mesma mensagem, e a mesma divisão de parágrafos. Mas a Voz de Deus dá um título e uma outra data, enquanto outros ministérios dão um outro título e outra data. Mas tudo bem, deixa eu ler aqui para você. De qualquer forma, nós não temos traduzido. Aqui o profeta diz assim: agora, há não muito tempo atrás, e talvez o mesmo homem possa ouvir esta fita algum dia, que isto aconteceu. Foi o irmão Cisme, da unicidade. Muitos de vocês que ouvem isso diriam: o irmão Branham é unicista. Eu não sou. Eu acho que ambos estão errados. Ambos, a unicidade e a trindade. Não para ser diferente, mas é sempre o meio do caminho. Como Isaías disse, Isaías 35 disse, haverá uma estrada. E vocês, irmãos nazarenos, e assim por diante, vocês dizem, a grande e antiga estrada da santidade. Me perdoe, ela não diz a estrada da santidade. Ela diz, haverá uma estrada e é uma conjunção. E um caminho. E ele será chamado o caminho da santidade. Não é a estrada da santidade. O caminho está no meio da leitura. Cada lado é onde os declínios são encontrados. É aí onde vocês unicistas foram para um lado e trinitários foram para o outro lado. Mas a verdadeira mensagem se encontra no centro da estrada. No meio do caminho. Amém. Então veja, aqui o Umbanda disse que ambas as doutrinas estão ao lado da estrada, porque ambas estão erradas em suas teorias. Porém, aqui surge uma pergunta que eu quero fazer para você que está me ouvindo agora. Se o profeta de Deus disse que essas 2 doutrinas estão erradas, por que os nossos irmãos amados da mensagem só gostam de combater a Trindade? Você dificilmente verá um ministro da mensagem combater a unicidade. Você nunca se perguntou por isso? Por quê? A resposta é simples, porque eles não podem combater algo no qual eles mesmos acreditam. Eles não podem combater a doutrina da unicidade porque eles se convenceram de que essa é a mensagem do William Branham. Mas eles conseguem fazer algo ainda pior do que isso, crer nesse falso ensino, que é negar que eles creem, tentando te convencer que a reclamação do irmão Branham acerca dessa doutrina era só no tocante à mecânica do batismo. Porém, eu tenho uma péssima notícia para dar para nossos irmãos da mensagem. A mensagem da unicidade que eles estão encobertamente defendendo é tão falsa quanto a trinitária que eles publicamente combatem. Porque aqui o Umbanda disse que essas 2 doutrinas foram para o lado da estrada, que como ele já nos explicou, é onde ficam os ismos e os canais do diabo para afastar o eleito do original. Porque a verdadeira mensagem que te leva para Cristo e a sua santidade está no meio da estrada, não para um dos seus lados. Ah, mas irmão Diógenes, eu já tenho o conhecimento correto da deidade, irmão Diógenes, já tenho o conhecimento da doutrina. Ok, mas vamos lá. Nós já estudamos isso também. Alguém pode ter o conhecimento doutrinário correto e não ter o coração certo? Não falamos sobre isso? Então, que bom que você tem o conhecimento correto. Mas vamos lá. Se isso faz de você um sabe-tudo engomado, então você não nasceu de novo ainda, querido.
Não basta apenas você dizer, agora entendi a doutrina. Vamos lá, que bom que você conheceu. Mas vamos torcer para que Deus continue te mostrando mais coisas, para que você amadureça, se aperfeiçoe e seja estabelecido como filho. Mas eu estou aqui tratando daqueles que dizem que creem na mensagem, mas a sua doutrina que eles professam prova que eles não creem. Porque uma banda não cria e não ensinou a doutrina unicista. Ele disse, isso é um ismo, isso é um canal do diabo. As duas doutrinas da Trindade e da unicidade, elas são extremas. Porque estão do lado da estrada. E ao lado da estrada, só o que você vai encontrar são ismos, que são, como eu disse, os canais do diabo. Como então alguém pode afirmar crer na mensagem e ao mesmo tempo andar fora do meio do caminho? No meio do caminho você tem a verdadeira mensagem, disse o profeta, que é onde está a chuva da doutrina, que regou os rios dos ermos nesse tempo do fim. Mas se você for para qualquer um dos lados, só o que você irá encontrar serão o quê? Nuvens sem água. E são essas duas doutrinas, a Trindade e a unicidade, que tornam os crentes hoje formais, engomados ou fanáticos. Então quer dizer que nós temos muita gente assim na mensagem. Alguns são engomados, alguns são fanáticos, por causa do espírito unicista. O irmão Bana disse em um sermão que é ímpio dogmático. O espírito ímpio dogmático do unicismo torna os crentes da mensagem ou fanáticos ou engomados. Porque eles estão na beirada da estrada, eles não estão no centro. Então vamos lá. E se é no meio da estrada que a chuva da doutrina é derramada, então só o que você irá encontrar nos lados da estrada será toda a sujeira que estava no meio e que a água arrastou para aquelas beiradas. Era assim que o Mambana explicava. Deixa eu ler para você no sermão que nós não temos traduzido, chamado Expectativa, do dia 7 de fevereiro de 61. A partir do parágrafo 45, o Mambana diz aqui: então, eu deveria falar naquela manhã na classe dos homens. Eu estava sentado atrás do irmão Roy, e o irmão Roy disse, sabe, eu ouvi um homem dizer, e esse era eu, que o meio da estrada é o lugar. Ele disse, o meio da estrada. Ora, eu creio nisso. Aqui o Mambana falando, Deus disse em Isaías 35, haverá uma estrada. Muitos de vocês, queridos nazarenos, costumavam cantar a estrada da santidade. Não, haverá uma estrada e é uma conjunção. Amarra sua sentença junto. E um caminho. E ele será chamado o caminho da santidade. Não é a estrada da santidade. O caminho. A estrada correta é construída de modo que a água lave o lixo para um lado ou para o outro. Ok, vamos lá. Vamos trabalhar com isso aqui. Quando uma boa estrada é construída, meu irmão, às vezes, em alguns trechos, ela fica um pouquinho levemente curvada no centro, para que quando cair a água da chuva nela, não fique ali empoçada. Do contrário, isso pode até fazer com que o tempo provoque ali erosão no asfalto. Então, quando a chuva cai, a água ela desce e resvala para os lados, arrastando a sujeira, folha, papel, seja o que for que tiver nela. Então, foi por isso que o Mambana disse aqui, a estrada correta é construída de modo que a água do que? A água da chuva quando cai, né? Leve o lixo para um lado ou para o outro lado. Agora, de que lixo que o Mambana aqui está falando, meu querido? Das doutrinas da unicidade e da Trindade. E de qualquer outra coisa que fosse contrária à palavra, como esses modismos que estão nas igrejas, esses substitutos que Satanás coloca. Então agora, como que Deus está lavando esse meio da estrada hoje? Você já entendeu que a água da chuva da doutrina que vai no meio dessa estrada e que arrasta os lixos da unicidade para os lados e da Trindade. Agora, como que Deus está lavando o meio da estrada para você passar? Como que é isto? Ao derramar sobre o centro dessa estrada a chuva da sua palavra por intermédio do quê? Do ministério quíntuplo. Sim, Senhor. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, enfim, todos os ministros que são chamados por Deus, estão exercendo o papel de faxineiros. Eles estão limpando, varrendo, escovando. Deus manda a chuva de sua doutrina e eles fazem o resto. Na verdade, é Deus quem faz tudo, mas ele usa os seus vasos. Então, o que o ministério quíntuplo faz é lavar o meio da estrada com a água da doutrina para deixar o caminho limpo para o eleito passar. Oh, que maravilha! Agora, porém, como alguns preferem transitar pelos lados da estrada, devido a tanta imundícia acumulada nesses lados para onde estão caminhando, alguns aí acabam depois sofrendo acidentes na pista, né? E é aí mesmo que o Ministério Quíntuplo, às vezes, também ocupa outros tipos de papéis. Atua como se fosse um SAMU, um corpo de bombeiro, para tentar acudir e
atender alguns feridos e acidentados na estrada, por causa das escórias unicistas e trinitárias que deixaram a pista perigosa e até intrafegável em alguns trechos. E às vezes o Ministério Quíntuplo também, meu querido, exerce o papel de SWAT. É isso mesmo, SWAT ou Forças Especiais, dê o nome que você quiser para isso, para combater os terroristas e as organizações criminosas que tentam largar suas heresias no meio do caminho. Em outras palavras, Deus com seu Ministério Quíntuplo está atento para deixar o meio da estrada limpo e asseado para você transitar com segurança. Amém. Voltando aqui para a leitura do Sermão do Mambrana. Depois o profeta diz aqui, então, ou você seria um frio ou engomado, ou um fanático. Mas o caminho certo é no meio da estrada. Bem em direção ao Calvário, direto na estrada. Então, o irmão Weed se levantou e disse, isso não é uma boa ética de condução? Ele disse, se o homem dirigisse no meio da estrada, ele seria morto, seria atropelado. Ele disse, isso não é uma boa ética de condução. Ele não sabia que eu estava sentado atrás dele. Toquei-lhe no ombro e eu disse, é isso aí, irmão, você está tão materialista. Eu disse, nessa estrada, você não volta atrás. É apenas um tráfego de um sentido único, indo nessa direção. Ou seja, deixa eu explicar para você. Ninguém vem no sentido contrário dessa estrada, meu irmão e minha irmã. Não é uma estrada de mão dupla, como se diz, de uma só via. É de uma só via, é de uma só ida. Todos numa só direção. Ninguém vem lá do outro lado. Portanto, nessa estrada, se você andar no meio dela, você não vai ser atropelado nem atingido por alguém que pudesse vir no sentido oposto. Então, nesse caminho da santidade, que é o meio da estrada, você pode ir até 300 km por hora se você quiser, mas só se você andar aí no meio da estrada. Se você quiser andar nessa velocidade para um dos lados da estrada, as escórias da unicidade e da trindade farão você capotar. Você vai sofrer um acidente e você vai ficar no caminho. E os nossos irmãos da mensagem estão passando por isso. Porque eles escolheram correr em um lado da estrada pensando em evitar acidentes. Aqueles que têm medo de andar no meio do caminho, preferindo ir para um dos lados, com medo de investigar a doutrina e de descobrir que eles estão no erro, eles fazem isso, eles vão para as beiradas da estrada. E aí começam a sofrer os seus acidentes. Sendo que é justamente isso que está acontecendo. Eles vão para os lados para evitar acidente e é o que está acontecendo com eles. Continuando aqui. E assim, ele é um doce irmão. Simplesmente tão bom quanto poderia ser pensado. Ou seja, esse irmão aqui que falou, ele tinha um bom coração, embora ele fosse um trinitário. Em outros sermões ele vai dizer que esse irmão aqui era da Assembleia de Deus. Então ele era um trinitário. Mas ele diz, olha, era um homem de bom coração. E a mesma coisa nós também podemos repetir no tocante aos unicistas, que igualmente eles possuem um bom coração. Porém, como nós já estudamos em outra ocasião, a noiva não tem a doutrina certa e o coração errado, ou o coração certo e a doutrina errada. A verdadeira noiva de Jesus, ela tem a doutrina certa e o coração certo porque ela está no caminho certo, que é o centro da estrada. Os lados dessa estrada estão sujos e poluídos. Porém, o meio da estrada está limpo e aberto, porque é só ali que a chuva da doutrina é derramada. Porém, eu já vi crentes nessa mensagem, queridos, me dizer que não se importariam em ter a doutrina errada desde que tivesse um bom coração. Só para não ter que discordar dos seus grupos que estão errados em sua doutrina. Então eles estão fazendo o quê? Eles estão preferindo andar em um dos lados da estrada ao invés do centro. Voltando aqui à leitura. Que coisa, eles não se tornam melhor do que o irmão Reed. Mas foi simplesmente tão bonito, sabe? Que ele disse, agora, dirija no meio da estrada e você irá colidir. Eu disse, irmão Reed, não vamos colidir. Estamos indo em uma direção reta. Simplesmente nessa direção. Nós não voltaremos de modo algum. É um bilhete só de ida. Eu estou feliz que eu tenho. Você não. Um bilhete de ida que o Espírito Santo revele através da sua palavra. Creio que isso é verdade. Ficamos certos com isso. Amém. Graças a Deus. Então, deixa eu só ler mais uma outra mensagem, onde ele comenta mais uma vez sobre essa lavagem no meio do caminho, que está lá em Hebreus capítulo 1. Ele diz aqui, e o caminho da estrada está no meio da estrada. Ela é construída assim, para que então as águas lavem o lixo para ambos os lados, conservando a estrada limpa. Então você já sabe o que faz isso. É a palavra de Deus, é a doutrina.
que no meio da estrada limpa, levando as escórias da unicidade, da trindade, os ismos, os fanatismos, os canais do diabo, as doutrinas engomadas, todo tipo de fanatismo, e arrasta, lava tudo para os lados. Mas quando ele falava isso, ele não se referia apenas a esses substitutos de Satanás, mas também dessas duas doutrinas que nós já lemos aqui. Então, o que são o que a doutrina da unicidade e a doutrina da trindade era para William Branham? O que eram essas doutrinas para ele? Nada mais do que sujeira e lixo que é arrastada pelos lados da estrada quando a chuva cai sobre ela. Então é isso que a água da chuva da doutrina faz. Ela limpa o caminho do eleito e do predestinado, que fica no meio da estrada, para que ele possa então andar em direção a Cristo e ao mesmo tempo arrasta para os lados toda a imundícia, a escória e a sujeira unicista e trinitária. Ok. Agora, obviamente que tanto os trinitários como os unicistas se ofendiam com essa declaração que uma banda fazia de que ambas as doutrinas estão fora da verdadeira mensagem de Deus por serem extremadas, enquanto que a verdadeira palavra de Deus fica no centro da estrada. Nesse meio da estrada não existem substitutos, pois todos os substitutos e ismos de Satanás são arrastados pela doutrina para os lados, para que o Filho de Deus possa transitar no meio dessa estrada em segurança e sem tropeços, sendo posicionado somente na palavra e guiado pelo Espírito Santo. Somente aqueles que andam no meio do caminho é que podem se mover da maneira como o Espírito Santo se move, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o lado fanático, nem para o lado formal. Deixa eu ler onde uma banda fala sobre isso. Mensagem que não temos traduzida, chamada A Visão de Patmos, do dia 4 de dezembro de 60, parágrafo 102. Uma boa estrada que é construída, a maior parte está no centro, porque permite que todo o lixo seja lavado para ambos os lados. E é Deus que faz isso. E Deus já fez isso conosco. Muitos que vieram para a mensagem, a maioria era trinitário, como eu fui trinitário. Depois se tornaram unicista. Mas o que Deus fez agora com a chuva da doutrina? Ela nos lavou dessa imundícia unicista e da imundícia trinitária. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos limpou. Amém. Continuando. É isso. Quando um homem realmente vem a Cristo, ele tem os olhos centrados em Cristo, na doutrina de Cristo, e não em outra doutrina. Não em doutrina de Sabélio, seja o que for. Se ele é um pouquinho emocional, ele será um fanático. Se ele é um pouquinho frio, ele ficará desse outro lado e será simplesmente um pepino. Não me pergunte por que uma banda disse isso, ele não explica isso. Ele será um pepino desse lado. Veja, seu intelectual. Mas a coisa principal é bem no meio do caminho, com espírito suficiente em você, mantendo você aquecido e em movimento, amém, e sabendo o suficiente para manter-se sob obediência ao Espírito, para se mover exatamente quando o Espírito se move, nem antes e nem depois, da mesma maneira que o Espírito se move. Então, querido, só quando você está no meio do caminho é que você vai saber para onde que você tem que ir. Porque se você estiver no meio do caminho, o Espírito Santo vai te guiar em todas as coisas. Em todos os problemas que você tem. No teu lar, na tua casa, no teu trabalho. O que você tem que fazer? Minha irmã, meu irmão, fique no meio do caminho. E o Espírito Santo vai te mover, vai te guiar para os caminhos que Ele quer que você ande. Amém? Mas se você for para um lado, você vai ter um outro espírito. E você vai ficar confuso. E você vai seguir seu próprio caminho. Você vai vestir outras roupas que não são as vestes nupciais de festa. Amém? Eu quero ler só mais um parágrafo do Branham e eu já vou encerrar esse estudo. Só quero ler mais esse aqui, que nós também não temos traduzido. Mensagem A Pomba e o Cordeiro, do dia 25 de março de 57, no parágrafo 64. O profeta diz aqui: e agora olhe o que a igreja tem feito. Ou ela saiu com um grupo de fanáticos, ou saiu com verdadeiros engomados e duros, e não tiram nada disso. Mas, irmão, há o meio do caminho, onde o verdadeiro evangelho é pregado, e os verdadeiros sinais e maravilhas da Bíblia acompanham. Um doce espírito conduz aquela igreja. Esse é o tipo de igreja para se ir. Uma igreja inteligente, pregando a palavra, posicionada sobre a palavra, com o verdadeiro sermão do evangelho completo, do verdadeiro Espírito de Deus. Tudo no Espírito. Tudo é decente.
todos em ordem, tudo em amor. Esse é o tipo de igreja que nós queremos. Nós apenas começamos a ficar um pouco arrogantes e diferentes em nossas igrejas, e a pomba lança voo e vai embora para longe. Que triste. Que nós possamos sempre ficar nesse caminho do meio, queridos, para que a pomba nunca nos deixe só. Então, eu quero encerrar tudo que nós estudamos dizendo apenas o seguinte aqui. Conforme que nós vimos então lá em Isaías 35, uma promessa foi entregue para os filhos de Deus dizendo lá foi dito, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Ou seja, ele virá algum dia, e ele já veio, porque isso aconteceu agora nos nossos dias, como um juiz. Ele viria um dia para julgar. E lembre-se que lá na parábola das bodas, não foi o filho do rei que repreendeu aquele convidado que estava sem vestes nupciais, mas foi o seu próprio pai, foi o rei. E da mesma forma agora, é Deus mesmo quem tem descido esses últimos dias, e Ele está aqui agora para julgar aqueles que rejeitaram a sua palavra. Não foi seu filho que veio para julgar, é o seu pai que está aqui, é o rei que está julgando. Mas, ao mesmo tempo que Deus está fazendo isso, lá em Isaías também foi dito que Deus viria para fazer o quê? Para nos recompensar. Lá diz, com a recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Graças a Deus por isso. Sabemos que Ele terá que vir algum dia para Israel, no tempo do fim, para salvar um grupo eleito e predestinado que Ele vai selar. Mas antes disso, Ele já apareceu para nós aqui, os gentios, lá no Rio Raio, em 1933, vindicando um profeta com a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. E foi dito também, lá em Isaías, que quando a chuva de Deus enchesse os rios, para tornar os campos e os desertos férteis, Ele mesmo desceria para acudir o seu povo. Porque lá diz assim, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Pois foi a chuva da doutrina que tem feito isso conosco nesses últimos dias. Nós antes estávamos cegos e surdos, andando pelos lados da estrada, dando ouvidos aos ismos, aos substitutos e aos canais do diabo, o que nos deixavam cegos e surdos. Mas depois que a chuva da doutrina foi derramada, glória a Deus, ela nos levou de volta à fé apostólica, e agora nós já podemos ver e ouvir e nos vestir com as roupas nupciais de festa e de alegria. E enquanto os sistemas dos homens aí fora prosseguem com a sua sequidão espiritual, nós nos fartamos com o manjar de Deus, porque Ele tem nos visitado nesses últimos dias por meio de um profeta vindicado e nos entregou a sua mensagem que prepara a noiva para o arrebatamento. Ele nos preparou também um caminho de santidade, lá no meio da estrada, para nos levar até o seu reino. E lá foi dito, o imundo não passará por ele, só os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor. Então, que a noiva possa se manter sempre vigilante nessa sua marcha, sem sair desse centro, dessa estrada, sem sair para os lados, mas permanecendo no centro, onde ali o verdadeiro evangelho é pregado. E que Deus ajude a sua igreja no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Amado Pai Celestial, Deus bendito, agradecemos a Ti infinitamente por essa palavra que Tu tem nos dado, Senhor, por ter preparado esse meio de estrada para nós. Obrigado, Senhor, por essa chuva da palavra que o Senhor nos derramou nesses dias, porque quando Tu enviaste o Teu profeta, nós entendemos que essa passagem de Isaías 35 tem se cumprido em um povo, não em todos, somente naquele povo que aceitou receber a Tua palavra e ser lavado pela água da palavra. Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti por tudo e pedimos humildemente para que Tu continue nos lavando com esta água, Senhor. Se algum momento ouvimos alguma coisa que não deveríamos ter ouvido, se algum momento colocamos nossos olhos naquilo que não era para nós termos olhado, Senhor, por favor, perdoe-nos. Se isso trouxe em nós alguma mancha em nossas festas de amor, se isso fez com que nos tornássemos impuros em algum momento em nosso pensamento, nossa palavra, por favor, Senhor, limpa-nos, lava-nos com a Tua chuva da palavra, com a chuva da doutrina, edifica-nos, Senhor, sobre este fundamento, para que nós nunca possamos sair desse caminho, Senhor, porque para qualquer lado que formos, só que iremos encontrar serão os ídolos e os canais do diabo. Ajuda-nos em tudo, Senhor. E se há algum filho Teu ainda, que está um pouco confuso, que está ainda caminhando, tropeçando ao lado da estrada, que Tu possa ajudá-lo, Senhor, que Tu possa sustentá-lo, que a chuva da doutrina possa chegar até ele e que Tu possa lavá-lo e trazê-lo para o meio da estrada, para andar com confiança e confessar que só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado e nos sustentado. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor.
Guarda-nos debaixo das tuas asas, nos leva-nos em paz e segurança, Senhor, para que possamos caminhar nesse meio do caminho e manter-nos simples e humildes, submissos a Ti e a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Graças a Deus.